Marketing que move, vendas que sustenta. A presença por trás de um grande negócio. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que está no mercado há mais de 20 anos, empreende desde os 18 anos. Tem uma vasta carreira e uma vasta bagagem no quesito de estratégia, vendas e marketing. Está começando o 5º episódio do Fala Lumher, um podcast onde as mulheres falam e o mundo escuta. Hoje nós estamos com Dani Moraes. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Estou muito feliz pelo convite. Eu espero poder contribuir o máximo que eu puder aqui. Com certeza, tenho certeza que essa vai ser uma conversa muito bacana. Nós que agradecemos desde já a sua presença. Você que é uma peça fundamental aí na construção da comunidade, está com a gente desde o início e com um tema que agrada a todos, né? Todo mundo tem muita curiosidade sobre vendas, sobre marketing, e esse papo vai ser mais ou menos sobre isso, vai ser bem legal. Mas antes, eu queria falar aqui para vocês, como eu disse, a Dani, ela tá aí empreendendo há mais de 20 anos no mercado, né? Isso mesmo. Desde os 18 anos, tem uma vasta experiência e ela construiu a própria marca dela durante todo esse tempo de mercado, né? É mãe, 4 filhos? 4 filhos. 4 filhos, é avó. Já, de 2 netinhas. Já. Olha só, tem uma agora, né? Teve uma agora recente. Isso. Dani, pra gente começar a falar, né, sobre um pouquinho da sua história, do seu negócio, eu queria te entregar um presente da nossa parceira, a Decorarte, né, que vem presenteando sempre as nossas empreendedoras. A Fê vai entregar presente para nós. Que lindo! Muito obrigada, Fê. Muito obrigada, que lindo! Pode abrir aí esse presente? Já pode abrir? Pode abrir. Que capricho, como sempre, né? Que lindo! Decorarte também vem nos ajudando aí a dar esses toques. Nossa, que lindo, gente! Uma agenda. E se eu falar que eu tava falando que eu preciso de uma outra agenda para cuidar de uma outra área, agora eu tenho. Agora você tem. Muito Bacana obrigada. Demais, por nada. Vamos dar um merchan pra ela? Vamos fazer um merchanzinho aqui? Vamos deixar aberto a agenda? Você tira só a agenda aqui. A gente deixa aberto aqui. Vamos. Ó, o seu tem até um mimo a mais, hein, Dani? Pois é. Olha só. Uma pílula Você de viu? motivação. Que lindo. Adorei. Vamos deixar aqui. Vamos pôr aqui. Uma caneta. Isso, vamos pôr aqui. Eles estão sempre presenteando e eu acho, assim, incrível essas agendas, esse kitzinho que elas vêm A presenteando. caixa, né? Nossa, linda. Imagina, você dá um presente desse, gente, é outro. Né? Maravilhoso. Eu falo que presente a gente tem que caprichar no embrulho. Exatamente. Não é só conteúdo. Isso aqui é uma estratégia de marketing, inclusive. E já começou aí, Já né, começamos. Dani? É o famoso brand. Vamos falar já sobre. começou. Vamos lá. Dani, conta pra gente aí. Quem é você, além do CNPJ, além do bastidor, além daquela correria toda que a gente tem? Fala um pouquinho da Dani pra nós. Eu sou a Dani, mãe, empreendedora, filha, cristã. Sou a Dani um pouquinho em tudo, né? Desde novinha, né? Mãe desde novinha, fui mãe com 16. Então, desde novinha, eu fui desenvolvendo várias Danis, né? Eu tive que desenvolver várias Danis durante o longo da minha vida. Comecei aí no empreendedorismo muito novinha, eu já tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar na loja dos meus pais. Eu acho que, não sei, muita gente lembra da Caiá Moda Jovem. Sim, Comecei ali, era novinha, uma pirralhinha. Cresci ali, na verdade, né? E ao longo dos anos fui me desenvolvendo cada vez mais no ramo de moda. Fui me tornando apaixonada no ramo. E fui crescendo a ponto de quando meu pai falou assim, vou me aposentar, eu falei assim, eu quero ficar com a loja. E assim eu encarei esse desafio sozinha, com uma loja de 20 anos. E foi um grande desafio, foi uma grande escola para mim. E ali a Dani começou a vida realmente de empreendedora, né? Porque até então eu tava ali debaixo da saia da minha mãe, do meu pai, acobertado por eles, mas a partir dali
começou a Dani empreendedora mesmo. Ali você começou a ter a responsabilidade de empreender, Sim, né? ali os desafios eu comecei a ter que encarar de frente, aí eu vi de perto o que era empreender. E Dani, quando você falou que aos 16 anos você foi mãe, a gente vê muitas empreendedoras que conciliam a jornada, né, da maternidade com a profissão ali, a carreira. Como foi isso pra você? Porque você entrou no empreendedorismo e ao mesmo tempo já foi mãe ali, né? Não é fácil, eu sempre falo, tem muitas mulheres empreendedoras que me procuram, me pedindo, né? Dani, me dá uma dica, eu não sei o que eu faço. Eu sempre falo, não é um desafio fácil, muito pelo contrário. Nós temos que ser assim, nós somos mulheres muito guerreiras de conseguir conciliar filhos, empresa, casa, às vezes, muitas vezes esposas também. É um desafio muito grande. Mas desde o início eu sabia o que eu queria, sabia dos meus objetivos, sabia quem eu queria me tornar, então eu encarei os desafios. E aí era mãe cuidando, era avó, era escolinha, e era aquela bagunça, mas ia, nos trancos e barrancos, mas ia. Mas deu certo. Deu certo, graças Maravilha. a Deus. Continuando nessa questão de te conhecer um pouquinho mais, você falou que muitas mulheres te procuram, né? Sim. Inclusive você se tornou uma referência para a comunidade por conta da autoridade que você tem, que você passa. Muitas mulheres te admiram, inclusive tem várias perguntas aqui que a gente vai chegar ali para você. Como que é para você assim, estar nessa posição de ser referência para muitas mulheres? Dá um friozinho na barriga, tem hora que eu falo, meu Deus, eu não posso decepcionar. Mas assim, eu construí algo muito sólido durante os anos, né? Sempre com muito conhecimento, com muita responsabilidade. E hoje fui validando muitas coisas dentro do meu negócio, né? Então hoje, até inclusive a gente já comentou sobre isso, sobre um possível curso, né? Isso. Mentorias, porque realmente eu fui validando, fui chegando num patamar que hoje eu consigo ajudar outras mulheres. É uma alegria muito grande para mim, porque eu acredito que isso também tem a ver com o meu propósito. Eu acredito que nada acontece na nossa vida por um acaso. Se eu cheguei aonde eu estou hoje, não foi só para mim, não foi olhando só para o meu umbigo. Eu acredito que eu tenho sim que olhar para o lado e poder ajudar outras pessoas, poder contribuir também com o crescimento de outras mulheres. Que, inclusive, essa é o principal objetivo da comunidade e é por isso que eu me identifiquei tanto com a comunidade. Perfeito, exatamente isso, Dani. Ontem a gente, inclusive conversando com algumas mulheres, a gente começou um quadro novo, que em breve vai sair, que é o Histórias em Casa. E aí a gente começa a ouvir a trajetória dessas mulheres. Ontem a Fernanda estava comigo, a gente gravando ali, cada história que a gente vê e sempre com essa vontade, assim, a identificação de querer ajudar outras, porque é como se a gente entendesse que não é só sobre nós, né? Como você falou, você não cresceu só olhando para o seu umbigo. E tem um propósito, né? Deus não nos coloca em lugares só pra gente ser aclamado, entendeu? E visto, não. Se nós estamos nesse lugar, não é só para nós. Então, eu acredito que até o intuito da comunidade é muito lindo por conta disso. Tantas mulheres que vêm com o coração cheio de alegria e esperança pedindo ajuda. Então, assim, não dá pra gente recusar esse propósito. Exato. Dani, agora vamos começar a falar um pouquinho sobre o que você domina aí no mercado, que você é referência dentro da comunidade também, que é vendas e marketing, mas eu vou te perguntar de forma separada. Quando a gente fala de marketing, o que na prática significa o marketing para você? Marketing significa o impulsionamento da minha marca, do meu nome, né? O impulsionamento disso de formas diferentes. Existem vários quesitos dentro do marketing, né? Tem um marketing que é a marca Dani Moraes, tem um marketing que eu faço da minha loja de roupa, tem vários tipos de marketing. Mas o marketing para mim hoje é como se fosse o cérebro da empresa, né? A empresa é impulsionada através do marketing, então vamos falar que ele é o coração da empresa. Perfeito. Entendeu? Ele tem que bombear para as outras áreas. Se não existe o marketing, é como se o coração tivesse parado, não funciona. E a gente vê um comportamento de muitos empreendedores que em momentos de crise, né? A crise chegou, apertou, eles cortam exatamente no marketing. E é exatamente onde deveriam impulsionar ainda mais. Eu sempre falo que o empreendedor que olha para o marketing como um custo, ele ainda não tem uma mentalidade empreendedora. O marketing não é um custo da empresa. Perfeito. O marketing é o investimento principal, inclusive, da empresa, né? E nós temos que buscar várias formas de poder
fazer o gerenciamento desse marketing para você nunca parar de fazer o marketing da empresa, que seja um tráfego pago, que seja influenciadores, tem várias formas de fazer um marketing bem feito dentro de uma empresa hoje. Então, assim, mas o importante é você nunca olhar para o marketing como um custo, porque quando você olha para um custo, como se fosse um custo, aí é como se você estivesse desligando o coração da empresa, e aí vai morrendo as outras partes aos poucos. Aí o financeiro fica ruim, aí tudo começa a perder, a equipe já começa a ficar desmotivada, e aí acaba que todos os segmentos, os braços da empresa vão morrendo aos poucos. Então, o marketing, para mim, é o fundamental, é o coração da empresa, isso aí é algo que é intocável. Perfeito. E falando ainda sobre o coração da empresa, Dani, que você colocou muito bem, como que a gente pode definir vendas, né? Vendas no todo. O marketing é o coração da empresa, só que a gente sabe que ele anda de mãos dadas ali com vendas. Como é que você define isso? Venda é o resultado natural do marketing. Se você focar no marketing, as vendas é o resultado. Você não tem que... Tem gente que quer empurrar, né? Empurrar. Quando o marketing é bem feito, quando existe um brand, um marketing por trás da sua marca, a venda é algo automático, ela não é sofrida, entende? Exato. Eu falo porque mês de agosto, geralmente todo mundo fala que é um mês muito ruim, muito difícil, né? E assim, dentro da minha empresa, no dia 20 nós já atingimos a meta, super meta, e foi metas e super metas altas. Então, eu acredito que uma empresa que olha para o marketing com carinho, ela não tem essa dificuldade do resultado, que são as vendas. As vendas é nada mais, nada menos que um resultado natural do marketing. E quando a gente tem essa questão de, igual você falou, metas, super metas, como que a gente pode atrelar isso ao marketing e vendas, assim, para andar muito junto? O que você daria de dica para um empreendedor que está te ouvindo agora? Saiba onde você quer chegar, primeiro ponto, né? Eu falo sempre que uma empresa que não tem um planejamento estratégico já é uma empresa que provavelmente já vai sofrer dificuldades no meio do caminho. Então, primeiro ponto, desde janeiro, né? No início de janeiro, eu tiro uma semana de folga e faço todo o meu planejamento. Então, eu tenho o meu planejamento de janeiro até dezembro, porque não dá para você trabalhar apagando incêndio mês a mês. Então, o primeiro ponto é uma empresa que sabe onde quer chegar, ela tem que ter um planejamento estratégico traçado, de janeiro a dezembro. No mínimo, com campanhas ativas todo mês. Eu falo que uma empresa, hoje em dia, a gente não vende por um acaso. Não, tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter campanhas ativas todo mês. Você tem que ter relacionamento com o seu cliente, montar campanhas que trazem essa conexão e esse relacionamento com o cliente. Então, venda não é algo que vem do céu, não. É tudo feito de um planejamento muito estratégico. E, mas eu não sei nem por onde começar. Hoje em dia na internet tem tanto conteúdo bacana. Temos IA que ajuda você a poder montar campanhas. Então, assim, hoje não tem desculpa mais. Ou você, eu acredito que o mercado não é para amador mais. Ou você aprende, ou você vai ficar para trás. Ou o mercado vai te tirar automaticamente do jogo. Você aprende a jogar o game ou você tá fora do game. Exato. E ainda mais nessa era que a gente tá, né? Hoje tudo é muito fluido. Então a gente tem agora algo aqui que tá funcionando, amanhã já não tá funcionando. Tudo muda muito. Eu que trabalho assim com estratégias mês a mês e muitas campanhas ativas, eu percebo esse movimento. Às vezes um mês eu tô fazendo algumas coisas que tá indo muito bem, passa 2 meses, aquilo já não tá mais legal. Aí eu mudo, já dá muito bom. Para você ver o tanto que as coisas hoje transitam muito rápido. Então hoje você tem que estar antenada, buscar conhecimento. Exato. Você tem que estar assistindo podcast, acompanhando pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Esse é o princípio básico para você não sair do mercado. Exato. E você falou muito bem sobre... Tem muito conteúdo gratuito na internet hoje que a gente consegue estudar, né? Que a gente consegue aprender. Todos os podcasts até aqui que a gente criou, se todo mundo parar um pouquinho para sentar e extrair, sabe? A gente falou sobre liderança, a gente falou sobre oportunidades que existem no mercado para você buscar crédito, para você beneficiar a sua empresa. A gente falou sobre tanta coisa nesses últimos dias que quem realmente gostaria de sair do nível do ponto A para o B consegue muito bem isso, porque a gente tem isso em vários lugares, né, Dani? Sim. Hoje tá
mais acessível. Sim. Quando você começou a empreender, você teve toda essa acessibilidade? Quem dera! Vanessa, se eu tivesse tudo que eu tenho hoje de ferramentas para poder impulsionar a minha empresa, eu já estaria rica. Dani, é realmente muitas oportunidades que a gente tem hoje, né? É óbvio que existe um excesso de informação. Sim, e que você tem que tomar muito cuidado com isso, para você não se perder no caminho. Eu falo porque no início eu comecei a me perder. Você começa a acompanhar uma pessoa que fala algo, outra que fala algo. Então, assim, eu acredito muito assim, você tem que olhar para dentro de você, encontrar um caminho, e aí dentro desse caminho você procurar pessoas que se conectem com ele. Se você estiver perdido, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com o estilo de informação. Então hoje eu sigo pessoas que se conectam comigo, minha mentora é totalmente conecta com a minha essência, com o meu propósito. Então você tem que tomar esse cuidado também, excesso de informação. Mas toda informação é válida, principalmente podcast, tem muito podcast bacana de empreendedorismo, de mentalidade. Uma das coisas que eu acho que trava muito os empreendedores. Nós moramos numa cidade muito pequena que já não temos muita oportunidade de network, né? Exato. Uma oportunidade de estar em eventos. Então, uma das coisas que trava muito os pequenos empreendedores é mentalidade, né? Sim. Foi o que a gente acabou de falar sobre olhar para o marketing como uma despesa. Isso já é uma mentalidade que não é de empreendedor. Uhum. Então, buscar podcast que fala muito sobre mentalidade, ler livros que falam sobre mentalidade, tudo isso vai ajudar a alavancar e sair do ponto A ao ponto B com mais facilidade. E além dos podcasts, hoje tem muito audiobook. Sim. Né? Tem muito audiobook. Ah, eu não tenho tempo, tô aqui na academia. Exato. Tô aqui fazendo a caminhadinha. Exato. Tô aqui em casa tranquilinha, deitada, respirando um pouquinho. Então, assim, é muito mais tranquilo. Exatamente. Né? Dani, depois de tanto tempo empreendendo, depois de tanto tempo ali errando, aprendendo, tendo sucesso, caindo, sacudindo a poeira, quebrando. Todo mundo acha que é luxo, né, Dani? Mas não é só, dera. Né? Dani, o que ainda te brilha os olhos, assim? O que ainda te dá vontade de prosseguir todos os dias nesse mundo do empreendedorismo? Eu já pensei muito sobre isso, né? Em muitos momentos que a gente pensa em desistir. Isso. E aí a gente tem que buscar lá dentro do coração o que tá movendo para continuar, né? E eu acho que uma das coisas que me move muito para continuar é o meu propósito realmente, sabe? Que não é sobre dinheiro, é sobre mulheres. Uhum. Esse propósito é tão forte que ele veio antes mesmo do empreendedorismo, né? Eu lembro que quando eu tinha 14 anos, eu falava pro meu pai que eu queria ser freira. Porque eu me conectava com a dor do outro, eu me conectava de uma forma... Sempre me conectei de uma forma muito solidária com o outro. E isso veio crescendo dentro de mim, entendeu? E com a moda, eu percebi que eu consigo conectar um pouquinho com o meu propósito ali, sabe? Sim. Sobre sorriso, sobre a mulher conseguir olhar para dentro de si novamente, sobre ela entrar ali tão triste, se sentindo tão para baixo, tão pequena, e ali naquele momento... ela se sentir maior, se sentir melhor, sabe? Ver uma luz diferente. E, inclusive, eu tento trazer sempre uma palavra, eu sempre tento trazer algo que eu possa agregar de dentro para fora. Uhum. Porque eu acredito que a gente tem que cuidar da beleza externa, da imagem pessoal, mas eu acho que é muito mais do que isso, se a gente conseguir realmente olhar para dentro. Então, através de do pouco conhecimento que eu tenho, eu sempre tento trazer também isso, que eu acho que faz parte do meu propósito, que isso está no meu coração. E isso é o que me move. Nos momentos que eu penso em desistir, eu sempre penso, eu não posso desistir. Tem tanta gente que se inspira em mim, tem tantas pessoas que eu posso ajudar através disso aqui, eu não posso desistir. Inclusive, o seu nome foi muito pedido numa caixinha aí que a gente abriu um tempinho atrás, perguntando de nomes. E, inclusive, tem uma moça que falou assim, eu quero que você lê minha pergunta, porque... Como que eu vou? Foi, inclusive, a Thaís da Tecorarte. Ela falou, eu quero que você lê minha pergunta, porque eu pedi muito pela Dani no podcast. Eu falei, pode deixar que eu vou ler. Que bom, então, assim, lisonjeada. Você realmente é uma inspiração para muitas mulheres hoje. E entender que isso é uma das coisas que te brilha os olhos, te torna ainda mais humana e te coloca numa posição de inspiração ainda maior. Né? Porque eu acho que é exatamente sobre o que a gente está falando desde o início. Não é só sobre nós, né? Sobre o outro. E a comunidade tem muito disso, assim. Inclusive, ontem gravando, eu falei que uma das intenções de montar a comunidade é justamente ser esse apoio que as mulheres precisam. E o motivo disso é porque, às vezes, eu ouvia muitas mulheres chorando ali, lamentando de um lado ou de outro, e a gente fala, poxa...
não pode ser só isso, né? Tem que ter um pouquinho a mais. E por que não a gente não fazer um pouquinho a mais? E é lindo esse propósito, esse projeto é muito bonito. Desde o início ele me encantou, exatamente porque vai de encontro com isso que eu sinto desde novinho no meu coração. Exato. Dani, e ainda sobre marketing, como foi pra você? Assim, hoje você é referência para muitas pessoas em vários segmentos, mas principalmente no marketing, né? Isso foi o marketing na sua vida foi um processo intuitivo ou foi aprendido? O que você fala para nós sobre isso? Eu falo que o marketing, gente, eu era extremamente tímida. Eu não conseguia nem atender cliente direito. Sempre fui muito introvertida. Pra quem acha que eu não sou, mas eu sempre fui muito introvertida, muito timidazinha. O marketing foi meio que crescendo junto com o meu lado empreendedora. Na medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo a necessidade de trazer algo diferente para minhas clientes, trazer uma forma diferente de mostrar, fazer formas diferentes, estratégias diferentes, e foi crescendo junto, fui estudando, foi desenvolvido, porque eu não vim já com esse espírito de marqueteira, não. Foi desenvolvido, mas antes mesmo da loja, eu já tinha um Instagram pessoal, eu acho que muita gente me acompanhava como projeto Mãe Fitness, começou por aí. E aí eu fui virando influencer, né? Fui virando inspiração nesse meio. No início era só uma brincadeira, era só para poder me estimular, na verdade. Eu falava que eu inspirava as pessoas, mas na verdade eu me inspirava a continuar ali, né? Porque aquela necessidade de estar mostrando, então eu falei, já tá me motivando também. Mas aí começou a virar algo mais sério, sabe? Eu comecei a estudar, comecei a aprender, comecei a desenvolver algumas estratégias, habilidades, né? Formas de fazer. E aí isso foi crescendo junto comigo, mas eu acredito que todos nós temos um pouco de marqueteiro dentro de nós, né? Basta desenvolver. Só tá ali adormecido, né, Dani? Tá adormecido, dá uma cutucadinha, um aperto, né? Dani, você falou que você sempre foi introvertida, né? Como foi essa questão da exposição? Porque a internet é a exposição o tempo todo, a gente tá sujeita a tudo e qualquer coisa ali dentro, né? Você já teve medo dessa exposição? Como você lidou com isso? Como é? Foi muito difícil no início. Eu lembro que eu fui convidada na época do Projeto Mãe Fitness para fazer um ensaio de lingerie. E eu fui de uma forma muito profissional mesmo, né? Trabalhar e tal. E de repente, quando a gente fez o conteúdo, ficou muito bonito, bem profissional. E essas fotos começou a ir para um lado, para o outro, e isso me deu um certo pânico. E aí eu percebi o tamanho, porque aí eu percebi o quanto as pessoas estavam ali visualizando. E aí, naquele momento, eu parei e pensei, eu preciso ter mais cuidado com o trabalho, com o que eu quero me apresentar. E ali naquele momento eu percebi que a exposição é algo que pode mudar sim, sabe? A nossa mente, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu vejo muita gente adoecendo, inclusive, né? Por conta de excesso de internet. Então hoje eu sou muito mais cuidadosa, hoje eu tenho muito mais cuidado com o que eu vou postar, né? Porque eu acredito que existe uma responsabilidade por trás de uma câmera. Hoje eu tento mostrar algo que seja verdadeiro, mas que também não mostre também tanto a minha intimidade. Eu me preservo hoje a guardar isso pra mim. Nós não estamos bem todo dia, então a gente também não tem que ficar ali todo dia, né? Nós não temos essa obrigação. Então eu acredito que hoje eu sou muito mais madura nessa questão. Mas eu já sofri demais. Ai, hater. De tudo, né? De tudo. Já tive muita discriminação no início que eu comecei a trabalhar com a internet, né? Os meus pais mesmo, ele não entendia, falava, pra que você tá mostrando? Pra que você tá postando tanto? Isso? Não, pra que você tem que postar isso? Então, assim, eu sofri desde ali da minha base, eu já sofri um certo haterzinho. Sem malícia, né, sem maldade dos meus pais, mas porque eles eram muito tradicionais. Eu venho de uma família muito tradicional, né, que posta pouco, que não gosta, que se preserva muito. Então já foi meio difícil, eu já tive essas dificuldades logo lá do início, né, e de lá pra cá a gente vem vencendo, porque todo mundo meio que discrimina um pouco. Aí você começa a postar alguma coisa, blogueirinha. Sim. Então, assim, existe uma certa discriminação nisso, né? Um tabu, né, Dani? Um tabu. E a gente tem que vencer. Imagina se eu tivesse dado ouvido a tudo isso lá atrás. Exato. Hoje eu não estaria onde eu tô hoje. A gente ontem, inclusive, mencionou você, eu e a Fernanda, enquanto gravava, porque a gente gravou também a minha história ali, né? E aí a Fernanda perguntando, eu falei assim, eu não gosto de me expor.
gravo, faço o que for necessário, mas eu sou mais reservada. Ela falou assim, você é igual a Dani, né? A Dani tá ali, ela posta, ela grava, ela fala o tempo inteiro, mas ela é muito quietinha no dela. Sim. Assim, eu me identifico muito com a Dani nisso. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, eu acho que foi depois que a gente saiu da Ubra, você lembra? Lembro. Que aí foi eu, você e a Érica comeu um espetinho, e aí a gente conversando, eu falei assim, depois no final eu falei pra ela que eu me identifico muito com a Dani nesse sentido, porque eu tenho muito esse negócio de... Eu sei o que é o marketing, inclusive trabalho com isso, mas eu sei do cuidado ali da minha imagem. Eu gosto de ficar mais reservado, porque a internet, igual você falou, adoece muitas pessoas. Adoece. Né? E a gente tá numa era onde... tudo é motivo de ataque, tudo é motivo de perseguição, tá tudo muito polarizado, né? Sim. E eu acho que esse cuidado com a nossa imagem, no sentido de, às vezes, sair um pouquinho de campo, deixar algumas coisas mais no off ali, Sim. diz muito também sobre a nossa mentalidade, né? Porque também. Você tem que ter uma mente muito forte pra estar na frente, né? Sim. E eu aprendi isso, né, caindo, né? Tomando uns tombos, adoecendo. E agora, assim, depois de muito tempo, né, já são muitos anos já na internet, aí já tem uns 15 anos que eu tô mais ativa, hoje eu me preservo muito, posto aquilo que é necessário, né, sei daquilo que eu posso ajudar as pessoas, aquilo que eu posso contribuir, eu sempre tô ali contribuindo, ajudando, mas eu preservo muito a minha vida íntima, né, já passei por situações que por infantilidade, por inexperiência e por inocência mesmo, eu falei coisas que não precisava ter falado, então, assim, faz parte do processo, né, sim. Dani? Então hoje a gente aprende caindo, né? Exato, não tem como. A gente aprende não vamos ver, né? É aquela coisa que a prática traz a perfeição. Eu não sabia distinguir o que era ser uma influenciadora do que divulgar a sua vida pessoal. Entendi. Separar, né? Eu não separava uma coisa da outra. Eu achava que era tudo meio misturado. Entendi. Aí eu fui entender que não é sobre isso, entende? Não tem precisa que estar ali ser, contribuindo, né? Mas você não precisa também se colocar no fogo todo o tempo, né? Então hoje a gente vai aprendendo, vai tendo maturidade, agora eu sei. Agora eu aprendi, agora eu entendi. Entendi agora. Entendi agora. Adoro essa figurinha. Eu também. Dani, e como que a gente consegue construir uma audiência sem perder a nossa essência, né? Sem perder aquilo ali que é de mais precioso. Existe um fundamento básico, que é o princípio de tudo dessa construção, sua verdade. As pessoas se conectam com a sua verdade, entende? E a sua verdade é a sua essência, você nunca vai perder isso. Porque hoje, quem me acompanha há muitos anos fala, Dani, eu amo ainda mais te seguir hoje. Eu sempre amei te seguir, mas eu amo ainda mais hoje. Pela mulher que você se tornou, você me dá motivação, você me inspira, porque eu também quero ser assim, eu também quero essa grande mudança na minha vida. Então, assim, eu acho que tudo é construído com muita verdade, com muito amor, sabe? Eu sempre trabalhei muito assim com a minha autenticidade, sendo o que eu sou. Eu sou muito tímida, muito retraída, não adianta eu querer olhar para as pessoas que fazem diferente de mim, querer copiar, que não vai ficar legal, não vai ficar autêntico, né? Então eu tô aqui com a minha verdade, com aquilo que eu consigo contribuir. Pode algumas pessoas não se conectar, mas eu não vou mudar por isso, entende? Exato, porque assim, a gente pode até olhar o outro e entender o que ele tá fazendo e trazer, mas dá o nosso toque, né? Sim, inspirar, né, uma coisa. E eu acredito muito assim que tudo que você precisa já tá dentro de você. Então, se tá dentro de você, para que procurar fora? Para que procurar se copiar algo diferente ou ser diferente daquilo que já está dentro de você? Então, eu acredito que a resposta já é essa. Porque muitas pessoas hoje, a gente está numa era de visibilidade enorme, né? Tudo hoje gira em torno também da visibilidade. E a gente vê muitas pessoas trocando a sua autenticidade por engajamento, né? Isso, além de perder a questão da autenticidade, que é o que você falou, que conecta, né? A questão da nossa essência, que conecta. Isso é um risco muito grande para a mentalidade, né? Querendo ou não, marketing e mentalidade sempre andaram, de certa forma, juntos, mas nessa era eu vejo que está muito mais conectado. Sim. Então, é um risco muito grande quando se troca a sua autenticidade pelo engajamento, né? Sim, muito.
no início, quando começou as dancinhas, né? Uhum. E aí todo mundo falava assim, não, você tem que fazer dancinha, porque se você fizer dancinha, Você tem transição que de roupa vai dançar. ficar ótimo. E eu olhava aquilo e falava assim, gente, juro, tentei. Eu tentei umas 2 vezes, eu me senti tão ridícula. Eu olhava pra aqui e falava assim, não, eu não vou postar isso. Misericórdia, eu não vou postar eu dançando nunca. Eu já danço péssimo. Tentar dançar trocando de roupa não vai dar certo. Foi aonde eu comecei a entender que quem vai ficar pelo que eu sou, Uhum. entende? Quem se conectar vai ser pelo que eu sou, meio retraidinha, meio tímida, faço meus conteúdos do meu jeitinho, mas é assim que eu vou me conectar. E eu acredito que a gente não tem que mudar por ninguém, nem por engajamento, nem por curtida. Eu acredito que isso tudo é ilusão, né? Até porque o que traz Uhum. faturamento para a empresa não é curtida, não é engajamento, Exato. né? Então, assim, a gente tem que ser muito estratégico em tudo, Exatamente. até nisso, em ser quem você é. Você falou uma coisa muito interessante sobre é realmente importante a gente ter o engajamento em si, mas não é ele que traz o dinheiro, né? O dinheiro, o faturamento ali para a empresa. Hoje a gente vê, eu acredito que isso já deu uma diminuída, mas a gente vê muito empresário, às vezes empreendedor ali, que não tem essa noção, buscando sempre pessoas com um número muito alto para fazer uma parceria. Não tô falando que isso é errado, mas às vezes com uma estratégia muito fraca. Às vezes ele não tem uma rede social preparada ali para receber o cliente. Ele pensa só numa campanha. Isso é um risco muito grande, né? O que você falaria para essas empreendedoras que às vezes não olha para o todo e só para um ponto exato? O todo seria preparar minha casa, preparar a rede social, nutrir as redes, colocar ali o que é o produto e depois fazer uma campanha com um influencer ou, enfim, uma parceria que seja muito grande que possa trazer retorno. É aquilo que você mesmo acabou de dizer, preparar a casa primeiro. Eu acredito muito assim, que primeiro ponto, o influenciador, ele não precisa tem influenciadores que têm muito mais engajamento e são pequenos, porque são reais. Eles estão ali de forma real, divulgando, né, ou falando de um produto, enquanto outros têm 1 milhão de propaganda, uma atrás da outra, nem entrega aquilo que você espera. Então não é sobre número de seguidores. E também acredito que você não precisa fazer campanhas mirabolantes, grandiosas e com um monte de coisa. Se você conseguir trabalhar a sua própria base... O arroz e feijão, né? O arroz e feijão bem feitinho todo dia. Eu sempre falo para todo mundo que vem me pedir conselho, opinião, faz o arroz e feijão bem feito. Você não tá conseguindo nem fazer o bem feito básico. Como que você vai querer fazer isso ou aquilo, que eu vou mandar fazer isso, que eu vou distribuir? Faz o arroz e o feijão bem feito, trabalha a sua base que você já tem, que é a sua base de cliente que você já tem, que você nem trabalha ela, que você não consegue nem atender ela. Pra que você vai buscar mais? Se os seus de casa você não tá conseguindo atender bem. Exato. Então começa de forma pequena. Quando eu comecei a loja, eu não sabia nem sobre campanhas, né? Tudo que eu sei hoje, depois de muito curso que eu fiz. Mas eu sempre, de forma intuitiva, fazia pequenas campanhas dentro da loja, com os meus clientes. E isso foi fortalecendo a minha loja. Por quê? Porque eu fortaleci a minha base. Eu tenho uma base fiel de clientes. Entendeu? Uma base fiel de clientes que me traz X faturamento mensal. Sim. Eu não preciso ficar desesperada buscando tantos outros para complementar esse faturamento. Eu já tenho a minha base bem feita, sólida. Você nutriu de casa, né? Eu nutri e nutro mês a mês de casa. E aí, devagarzinho, a gente vai montando campanhas, trabalhando com estratégias de tráfego e com outros tipos de estratégia para ir alavancando um pouquinho mais os de fora. Mas eu comecei muito bem feito hoje dentro de Itumbiara com a minha base. Né? E depois disso eu comecei a fazer estratégias para ganhar o Brasil. Mas primeiro eu comecei aqui, dentro de Itumbiara. Maravilha. Vamos para uma rodada aqui, Dani? Bora. Olha só, essa rodada é as perguntas da comunidade. A gente abriu uma caixinha, né? Eita, lá vem as pessoas lá vem perguntarem. Lado, né? Tem umas aqui boas. Vamos lá. Essa é uma rodada que é oferecida pela Brasil Med, que é a nossa parceira aqui. É um cartão de desconto que cuida da saúde e do bolso de quem está ali com eles. É um cartão de desconto para você que precisa ir de uma economia no quesito de exames, consultas. Brasil Med está aqui para te atender. Vamos ler essa caixinha? Vamos. Então vamos lá. Cadê aqui? Deixa eu abrir. Dani, a primeira pergunta
que eu tenho aqui é da nossa parceira Decorarte, que te presenteou e queria muito Me você presenteou aqui. com a pergunta também. Te presenteou com a pergunta também. E ela pergunta assim, ó. Qual a chave... Vou esperar aqui. Qual a chave para construir um relacionamento sólido com a sua audiência na internet? Acredito que a chave principal para construir um relacionamento com o meu cliente é a autenticidade, é a verdade. Ele se conectar com o seu propósito. É você estar ali dia a dia conversando com o seu cliente, mostrando as suas lutas, as suas vitórias. Isso constrói um relacionamento, uma conexão verdadeira. Tem pessoas que querem tratar o cliente muito distante da empresa, sabe? Muito distante de si, como se você estivesse acima. E eu sempre me coloquei junto. Entendi. Misturado ali nos stories, nas minhas campanhas. Eu tô ali no meio quando eu faço meus bazar e tô abraçando. Nesse último bazar que teve, eu tava lá na fila, tinha uma fila muito grande do lado de fora, e eu peguei a garrafa de café com um tanto de copos descartáveis, falei, nossa, tá muito frio, vou lá dar café pra todo mundo e sair no meio dando café. Isso, as pessoas veem, as pessoas gostam de se conectar com essa verdade, entende? Perfeito. Ninguém gosta de comprar de quem não tem um propósito definido, com uma empresa fria. As pessoas se conectam com o seu propósito. E aí, junto com isso, vem a venda. Então, a chave, eu acho, disso aí é a sua verdade. É você realmente levar isso pra fora, sabe? Expor isso pra fora da sua empresa. Conectar o seu propósito com o seu cliente. Unir esses dois corações em um só. Não tem segredo depois disso, né? Não tem. A Thaís Xavier Neils, ela pergunta assim, ó. Quais as tendências que quem trabalha com vendas precisa seguir com urgência? IA. Quem não tá fora do mercado, quem não se aderir a IA já tá fora do mercado, né? O básico é mentalidade. É fazer cursos e imersões sobre mentalidade. Porque aí você já vai virar o jogo da empresa. Eu falo por mim, tá? Eu sempre fui muito empreendedora, mas o meu jogo virou quando eu comecei a trabalhar a minha mentalidade. Então, assim, a tendência, eu acho que não chega nem a ser uma tendência, mas é uma obrigação. Primeira coisa, a pessoa quer dar um salto, quer alavancar, trabalha a mentalidade. Porque tudo que te trava tá aqui dentro. Na cabeça, né, Dani? Não tem jeito. Cabeça, é o psicológico. Tem mais uma pergunta. São sempre 3, mas eu selecionei 4 aqui pra te fazer. Vamos lá. Fui sorteada? Foi. Hoje você tá um prazer. sorteada. Como a inovação da tecnologia tem impactado na sua forma de vender? Benefícios mais concorrência. Bom, eu nunca olhei pro lado assim de concorrência, tá? Eu sempre falo que eu sempre olhei muito pra dentro. E isso não me dá tempo de olhar pra fora. Então, assim, eu vou falar o que impactou dentro do meu negócio em relação a vendas. Com a chegada da IA, me deu uma impulsionada muito grande em vários setores da minha empresa. Automatização, Sim. Na questão até de descrição de site, deu uma alavancada, deu uma acelerada nesse processo. Isso me ajudou muito. Bacana. Hoje eu teria Otimizou seu tempo, muito. né? Eu teria que ter 2 funcionários hoje na questão do site, só subindo mercadoria e tal, e com a IA basta 1. Então, assim, a IA eliminou 50% do trabalho, digamos assim. Então, isso aí ajuda, quando diminui o trabalho, automaticamente aumenta a venda, porque aumenta a produtividade. O benefício tá aí, né? O benefício tá aí, né? Na questão da concorrência, eu não olho muito para a concorrência, então não tem como eu te falar assim que isso me colocou à frente do concorrente. Não tem como eu te falar isso, mas eu acredito assim que isso me colocou à frente no mercado. Perfeito. E você já tem um sucesso notável. Quais conselhos daria para quem está iniciando? Eu acredito que hoje tem muita informação. Eu caí muito para estar onde eu tô, errei muito, né? Quase quebrei uma vez, eu me perdi várias vezes. Então eu acredito assim, o conselho mais real do meu coração que eu posso dar para uma pessoa: busque conhecimento. Busque conhecimento para você encurtar o seu caminho, para você encurtar as quedas. Isso aí é algo que você vai ver lá na frente, que foi o melhor conselho que você já recebeu. Ouça a voz da experiência. Ouça a voz da experiência. Não precisa cair para aprender. A gente tem essa vantagem, né, Dani, hoje, de falar com quem já caiu, com quem já aprendeu, com quem tá lá na frente e poupa os nossos erros. Isso é a importância de participar de eventos, de cursos, de mentorias. Mentorias, né? Eu sempre falo que tem gente que acha caro uma mentoria. Gente, eu acho barato uma mentoria.
Quando você percebe o que essa mentoria traz de benefício, o quanto encurta o seu caminho para chegar, o quanto você já vai lá na frente, entendeu? Então, tem gente que acha caro investimento nesse tipo de coisa. Eu já acho, assim, que é um custo-benefício importante a pessoa ter. Eu vou montar uma empresa, eu tô com pouca verba, mas eu precisava aprender. Desacelera, aprende, para quando você começar, você já começar lá na frente. Entendi. Entendeu? Perfeito. Essa foi uma rodada patrocinada pela Brasil Med. Vamos seguir por aqui. Falando ainda sobre vendas. Dani, existe uma fórmula secreta para vender? Que funciona para todo mundo? Ou cada negócio precisa criar a sua? E como que é esse processo aí? Eu acredito muito que não existe fórmula secreta, sabe? Existe resiliência. Existe força de vontade. Existe você realmente querer fazer acontecer. Aí tem gente que fala assim, mas deu certo pra ela, deixa eu investigar, eu vou seguir, eu vou olhar tudo, não sei o quê. Vou fazer tudo que ela fez. Tudo que ela fez, eu vou ver as marcas que ela trabalha, não sei o quê. Gente, não existe essa forma. Se existisse era fácil, era todo mundo seguir e pronto. Não existe essa forma, não é sobre isso, entende? Entendi. É por isso que tem pessoas que dão certo, tem pessoas que não dão. É muito pessoal de cada um. Depende muito da sua... Eu acho que assim, depende muito do quanto você é resiliente. Começa por aí. Entendi. Porque o quanto a gente precisa ser resiliente pra fazer um negócio dar certo. Tem pessoas verdade. que talvez não tenham a mentalidade pra aguentar chegar até lá. É verdade. Entendeu? Talvez seja por isso que todo mundo começa e nem todos conseguem, né? Sim. Você tem que ter uma mentalidade muito forte, porque a hora que o bicho pega, se você não tiver uma mente forte pra aguentar o rojão, você sai correndo, muda até de país. Isso é verdade, Dani. E assim, nesse tempo todo que você teve aí, qual foi um ensinamento, assim, de vendas que te marcou pra toda a sua vida que você possa compartilhar com a gente? Essa foi pesada, hein? Peraí, deixa eu pensar. Teve alguma coisa que te marcou, que você falou assim, olha, essa campanha ou essa parceria, enfim, isso aqui me marcou muito. Não, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Uma das coisas assim que eu aprendi, que marcou assim, a trajetória da minha empresa, é que, em relação a vendas, tá? A venda não cai do céu. Você tem que dar motivo pro seu cliente comprar de você. Você tem que inventar data, você tem que dar motivo, entendeu? Você tem que trazer vida pra sua empresa. Eu tava comentando com uma amiga minha essa semana, e ela falando que tá muito ruim, tal. Eu falei, mas sua empresa não tá com vida. Cadê a sua vida? Sabe aquela energia? Cadê o seu brilho? Cadê a sua vontade, entendeu? O quanto você tá forte ali em cima e conversando com todo mundo. E aonde você vai, fala da sua empresa, vive a sua empresa. Eu acordo de manhã já fazendo o look do dia da minha... Entendeu? Sim. Se você não trouxer vida pra sua empresa vai morrer. E a vida quem traz é nós. Tem gente que tá terceirizando isso para funcionário. Entende? Sim. Então, assim, a vida da empresa depende muito da vida que tem dentro de você em relação à sua empresa. Então, assim, conecta isso com a sua empresa. Você tem que viver a sua empresa. Você vir pro centro, né, Sim. Da questão. Vestir realmente, sabe, a empresa, você tem que ser a sua empresa, né? É onde eu vou, eu tô falando da minha empresa, eu vou pro look da minha empresa. Inclusive, de onde que é esse look? Inclusive, um lançamento maravilhoso. Não, fica em pé aí pra gente ver. Já dá... Foca lá naquela câmera de lá, ó. Gente, inclusive, tá um lançamento maravilhoso, roupas elegantes. Vocês vão encontrar lá na Dani Moraes. Quem sabe faz ao vivo. Eu espero que eu tenha ficado bonita ali. Sem dúvida. E combinou, seu look combinou com a caixinha, Combinou, Dani. Tava você vendo viu, aí, ó. Dani, e assim, qual foi um erro, assim, que você já... que te ensinou muito? Vamos colocar assim. Um erro que te ensinou muito. Vamos pôr o principal, né? Pode ser. Porque eu já errei demais. Pode ser. Quando eu tinha 1 ano de empresa, minha empresa estava indo muito bem. Né? A minha empresa foi o tipo de... Como eu não contei essa parte da história, mas eu já tive uma empresa de 20 anos, né? Onde eu trabalhava com meus pais, e aí eles aposentaram, eu comecei a tomar conta dessa empresa. E eu
não consegui tomar conta dessa empresa, me senti com aquela sensação, o que eu tô fazendo de errado? Uhum. E aí aquela coisa, e o negócio não ia de jeito nenhum, e a empresa cada vez pior, vendendo pouco, e eu não conseguia mudar o modelo de negócio que eu queria, porque eu era cliente muito antigo, uma empresa de 20 anos, não dava pra mim mudar o modelo, e eu sentia que eu tinha que mexer em alguma coisa, mas o pouquinho que eu fazia tinha uma certa, né, barreira ali dos clientes antigos e tal. Aí eu falei assim, ponto, vou fechar essa empresa e vou abrir uma nova empresa. Isso foi um desafio muito grande pra mim, né? Começou aí, que foi algo assim muito forte que eu fiz, uma decisão que eu não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo, mas foi preciso fazer e eu Foi um fiz. risco, Foi né? um risco que eu corri, muito nova na época, eu tinha o quê? 30 e poucos anos, mas eu falei, eu vou correr esse risco e vou fechar essa empresa. Fechei, montei a minha empresa hoje, a Dani Moraes, minha marca, e em um ano eu estourei, graças a Deus. Foi muito assim, foi um crescimento muito rápido. E aí eu pensei, vou montar outra empresa. Um erro. Que quase quebrei. Aí foi quando eu montei uma empresa em Rio Verde. Eu montei uma Dani Moraes em Rio Verde. E eu tive, assim, a má sorte, né, de montar essa empresa. Passou 3 meses de pandemia. E Rio Verde foi o primeiro caso de morte do Brasil. Rio Verde foi super rígido. Eles fecharam todo o comércio por um mês. E eu com custo altíssimo, inclusive de funcionário, com 3 meses de loja. E tudo fechado. E eu desesperada, porque aqui também em Tubiara tava daquele jeito. De 15 em 15 dias fechava. E eu tendo que manter uma equipe grande, né? Tendo que puxar. Foi uma época muito difícil para quem empreende. Quem empreende sabe o que passou naquela época, né? Só que ali foi uma virada de chave para mim. Porque eu fui para Rio Verde para expandir. E eu, na minha mentalidade, eu ia expandir várias lojas no Brasil. E ali virou, a pandemia virou meu jogo, porque eu percebi que eu não precisava ter lojas físicas para vender pro Brasil todo. Foi quando eu fechei Rio Verde e montei meu site. Entendi. E aí todo mundo em casa, pandemia, meu crescimento foi de 30% ao mês. Olha só. Só crescente. Então, assim, foi algo muito difícil, né? Que eu quase quebrei ali, gastei ali quase 100 mil numa loja. Em 2 meses perdi quase bastante. Só que isso abriu minha mente, esse erro abriu minha mente pra me estar onde eu tô hoje. Olha só. Foi um erro que te ensinou. Necessário. Um erro necessário. Olha só, gente. E a gente tem isso, né? De aprender com os erros. É olhar... a gente falou sobre isso, né? Que a gente aprende errando. Mas é olhar para o que aconteceu com uma outra visão, com um filtro, né? Não é sobre, nossa, e agora? Mas sim, o que eu posso fazer com isso? E é engraçado que tem coisas que a pessoa pode falar pro outro e o outro talvez só vai entender se cair, entende? Naquela época eu não tive ninguém pra me falar, olha, faz um site e tal, você vai crescer o Brasil todo de outra forma e tal. E depois disso, com essa experiência, já teve 2 amigos meus que abriu comércio em outras cidades, veio pedir conselho comigo. Eu dei o meu conselho, não seguiu, abriu e fechou. Olha só. E abriu o site depois. Aprendeu só depois. Só depois. Entende? Entendido. Vamos para mais uma rodada aqui. Essa rodada é papo. Eita. Tá? Vamos lá. Essa é uma rodada patrocinada pela Propet Clínica. É uma grande parceira daqui da comunidade. Inclusive, quase adotei um gatinho de lá. Eu tenho 2 daqui. Eu sei. Eles estão gigantes. Assim, o Noah cresceu muito. Meu Deus do céu, ele tá parecendo um cachorro. Eu falei assim, gente, o que vocês fizeram com esse gato? Vocês com certeza adulteraram ele vindo negócio. Mutou o gato. Mutou o gato, ele tá gigante. Inclusive, a Propet, essa semana que passou, a gente levou eles lá pra fazer a esterilização dele. Como é que é? Eu sei. Como é que é o nome? Meu Deus do céu. A gente capou os bichinhos. Castrou. Castração. Propet cuidando deles aí. Inclusive, você tem seu pet, leve lá na Propet que eles vão cuidar com muito carinho. Dani, você tem algum bichinho de estimação? Ainda não, eu moro em apartamento. É muito Por isso difícil. que você quase adotou gatinho, né? Por isso que eu quase, entendeu? Quase, da onde veio. Vamos lá. Um hábito que te faz vender melhor. Momento tem. Estudar. Perfeito. Eu estudo bastante. Um cheiro que te lembra conquistas. Melancia.
uma mulher que te inspira no mercado. Minha mãe. Um aprendizado que o marketing te deu. Você se torna o seu marketing. Maravilha. Sua vitória está conectada a isso. Você se tornar o seu próprio marketing. Bacana. Um produto que você nunca esqueceu de ter vendido. Como assim? Um produto que te marcou. Ah, sim. Um produto campeão que marcou. Deixa eu pensar. Ah, meia calça peluciada. Eu vou ter que voltar nela agora. Tá. Um livro que toda empreendedora deveria ler. Que você indica. O Seu Direito de Ser Rico. Perfeito. Agora eu quero... É uma rodada papum que foi patrocinada pela Propet, mas eu gostaria de saber desse produto que você falou aí. Você falou aí, eu fiquei curiosa. Essa meia calça, foi um produto campeão que eu vendi mais de 800 peças dela. Sério? Foi. E ela, assim, tipo, virou o meu jogo no sentido, não de faturamento, né? Mas no sentido de, cara, eu posso escalar. Entendeu? Foi daí que veio a minha mentalidade sobre se isso escalou, eu consigo escalar outros produtos, né? Então, assim, isso mudou minha mentalidade sobre venda. Dani, a gente, durante toda a conversa aqui, a gente falou muito sobre vendas e marketing, mas sobre mentalidade. Quase que a gente chamou a Suzana aqui, né? Quase! Então, esse podcast tá diferente. Estamos esperando. O próximo aí, quem sabe, né? A gente tá precisando da Suzana. Setembro Amarelo, né? Vamos lá. Vamos já aproveitar o marketing. Eu acho. Dani, mas qual que é a influência da mentalidade na sua vida hoje? Porque toda a nossa conversa você trouxe mentalidade. E particularmente sou suspeita a falar porque eu amo, mas no seu ponto de vista aí, na sua vivência. Com certeza, a mentalidade virou todo o meu jogo na minha vida pessoal, na minha vida profissional, tá? Porque foi quando eu comecei a fazer terapia, há uns 4 anos atrás, que eu comecei a entender que tinha muita coisa que estava me travando. Muita coisa me travando. E se eu não trabalhasse isso, a minha vida pessoal ia atrapalhar a minha vida profissional e tudo ia ficar travado. Então, a mentalidade é 80% de tudo que eu conquistei. Perfeito. Tipo, ela me ajudou a conquistar tudo isso. Porque, igual eu te falei, tudo tá aqui dentro, né? Então, se você não trabalhar isso aqui, não adianta você ficar tentando fazer outras coisas. A sua mentalidade, ela te trava. É necessário fazer terapia, né? Muito. Começa pela terapia. E depois vamos ali na inteligência emocional, fazendo as imersões. Terapia, academia... Com certeza. Eu sou super suspeita, né? Sou o tipo de pessoa que... Academia pra mim hoje não é estética mais. Academia pra mim é algo essencial pra saúde mental. Eu faço academia hoje. Pra vocês terem ideia, eu acordo todo dia 5h30, 6 da manhã, só pra me fazer academia. Eu percebi que isso tava oxigenando o meu cérebro pra me trabalhar mais em paz. Pra me trabalhar com mais calma, pra me conseguir fazer as coisas como eu tinha que fazer de uma forma mais tranquila. Sem aquela ansiedade, sem aquele... Então, assim, a academia, pra mim, é um antiolítico. Eu sempre falo que você tem 2 alternativas, remédio ou academia. E se você não cuidar do remédio, da academia e, às vezes, até uma terapia, o remédio vai sendo cada vez mais necessário com dosagens mais altas. Então, a academia é fundamental. Aproveitando que a gente está falando sobre era de visibilidade, de internet, de que a gente tem muita influência de mentalidade... É bastante relevante a gente ressaltar aqui o ponto de que a academia ela é extremamente essencial para que a gente possa, né, utilizar, ter na nossa vida, mas a gente não precisa copiar o outro extremamente à risca, né, no sentido de que tem pessoas que se matam ali para... Às vezes chega muito tarde do trabalho e aí acorda muito cedo pra ir treinar porque o fulano que ele segue faz isso. Aquela questão da... Entra no balde de gelo. Isso, exatamente. Tem coisas que funcionam pra um, tem coisas que funcionam pra outro. Sim. E a gente tem que fazer tudo dentro do nosso tempo, porque senão não adianta, não é, Dani? Não é sobre moda. É sobre você realmente conseguir entender o seu corpo. Conseguir entender aquilo que te faz bem. Eu fui diagnosticada com uma depressão pós-parto com 16 anos. E ali o médico já até faleceu.
Ele falou pra mim, falou, olha, ou você toma remédio ou você procura exercício físico pra você melhorar. Era um médico que naquela época, pra mim, ele é até bem atualizado, né? Porque já não foi me dando logo à frente do tempo dele. Isso. Então, assim, ali naquele momento eu entendi que eu ia precisar buscar ajuda. E ali eu comecei a fazer academia e entendi que o meu corpo se sentiu muito melhor. E ali eu nunca mais parei, né? Já são anos e anos fazendo academia e não é sobre corpo mais. O corpo é só uma consequência natural. Aí tem pessoas que pegam isso como foco, né? Aí eu acho que é mais doentio. Porque aí você tem mais uma preocupação. Aquele objetivo, aquele foco que eu tenho e fulano conseguiu. Aí a academia se torna algo até pesado. A academia tem que ser algo gostoso, que ser igual. Eu acordo de manhã, eu respiro fundo, agradeço a Deus e falo, agora eu vou fazer minha terapia. Vou e faço meus exercícios tranquilo, põe um fone no ouvido, é o meu momento. Então, pra mim, tem sentido dessa forma. Maravilha. E você falar sobre questão de sentido, às vezes a academia não vai fazer sentido pra uma pessoa, mas a natação vai, o pilates vai, encontrar aquilo que vai caber dentro, seu corpo, né? Isso. Exato. Dani, a gente tá chegando ao final dessa conversa maravilhosa. Só que a gente tem esse momento de microfone aberto para que você possa deixar uma mensagem para essas mulheres que estão te ouvindo aí, né? Esse momento é patrocinado pela Cordeiro 24K. Então, abra seu coração, deixe um conselho para essas Lunhers que estão te acompanhando aí agora, que estão te assistindo, porque você é uma fonte de inspiração para elas. Para essas mulheres lindas que estão me assistindo, eu sempre falo muito que tudo que você precisa já está dentro de você. As respostas que você precisa já está dentro de você. Desejo que vocês tenham coragem de ouvir o coração de vocês, coragem de buscar inspiração em Deus, na espiritualidade, para que vocês consigam seguir forte, firmes no propósito. Nem tudo é sobre dinheiro. E muitas das vezes a nossa parte forte financeira, ela está conectada também com o nosso propósito. Então a gente tem que saber ouvir o nosso coração para a gente poder colocar essas duas coisinhas juntas ali. Tanto a parte financeira quanto o nosso propósito, que é o que eu fiz e é o que eu desejo que todas as mulheres consigam fazer. Olha só, essa é uma bela mensagem. Dani, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi uma delícia essa conversa. Eu tenho certeza, eu aprendi muito aqui, já filtrei várias coisas pra mim. Tenho certeza que quem assistir com bastante atenção também vai ter esse mesmo retorno, né? Antes da gente encerrar, eu tenho mais um presente pra você. Olha! Que é da Bela Fórmula. Adoro! Nosso parceiro aqui. Dr. Thiago, que vem presenteando aí nossas entrevistadas também. Mais um copinho aqui pra saúde. Isso, olha, exato. Já vou usar amanhã na academia. Isso aí. E uma curiosidade muito legal sobre a Bela Fórmula é que lá só tem o Dr. Thiago de homem. São 40 mulheres trabalhando lá, você sabia? Ele vai pro céu direitinho. São 40 mulheres aí por trás da Bela gente. Imagina essas mulheres na TPM, gente. Não, a gente gravou um conteúdo sobre TPM e aí foi a gente conversando sobre isso aí. É o mês todo, não tem jeito. Não, é todo dia. Todo dia tem uma na TPM ali. Dani, mas obrigada, viu? Você é muito querida e muito importante pra comunidade. Foi um prazer. Quero voltar mais vezes. Com certeza. Trazendo temas diferentes. Com certeza. A gente deixa esse espaço aqui aberto pra você. A Érica deixou um grande abraço. Ela não pôde estar com a gente hoje nesse episódio, mas queria muito. Mas assim, é uma honra. Vamos ter outras oportunidades. Vamos ter, com certeza. É uma honra te receber aqui e conversar sobre esse tema tão importante para várias mulheres, que é motivo de trava para muitas também, tá? Um beijo enorme, muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo. E para finalizar, quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a Decorarte, que vem presenteando nossas empreendedoras, a Propet Clínica, Cordeiro 24K, Brasil Med, Bela Fórmula, Central Ar, Casa Luz, a vereadora Celimari e a doutora Érica Caldas. É isso. Muito obrigada a todos. Tem cupomzinho da Bela Fórmula, tá? Para você que quer fazer a sua compra. Só usar o cupom LUNHER10, você terá seu descontinho ali. Inclusive, você pode utilizar ele também, né? Que bom, já vou utilizar então. Já tem uma receitinha ali. Aí, ó, chega lá e fala, eu quero usar o cupom da LUNHER. É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada, Yuri, Fernanda, que esteve aqui com a gente no bastidor. Até o próximo episódio.